2h15 da tarde, neste jornal em que o tema central é o maior aperto de cinto de que há memória em Portugal e que foi anunciado ontem à noite pelo Primeiro-Ministro numa comunicação em direto ao país. Ora, neste jornal ouvimos as queixas da população que vão da resignação à revolta. Importa por isso decifrar estes sinais e nessa medida está connosco em direto de Coimbra o sociólogo Boaventura Sousa Santos. Boa tarde, Sr. Professor, muito obrigado por estar connosco. Que sinais é que lê nesta sociedade que parece numa panela de pressão, num lume cada vez mais forte? Bem, nós assistimos ontem ao anúncio do início do processo de subdesenvolvimento do país. É um processo que vai durar tempo, é um processo de empobrecimento, não dura 2 anos, dura décadas. O próprio Presidente não fala em 2 anos, fala sempre em vários e em muitos anos. E, portanto, é um processo que vai ter consequências gravosas. E penso que, neste momento, se calhar a pergunta que os portugueses estão a fazer, e daí essas atitudes que as vossas peças retratam, é fundamentalmente esta questão. Vai dar resultado? Estas medidas vão dar resultado? E essa é a grande pergunta que todos fazem. E eu tenho muita pena de dizer que, à luz da experiência, não vão dar resultado. As receitas do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, não deram resultado em nenhum país. Não deram resultado no Brasil, não deram resultado no México, não deram resultado na Tailândia, não deram resultado na Tanzânia, não deram resultado na Argentina. Portanto, elas nunca dão resultado e terminam sempre em catástrofe e desobediência. E quanto mais cedo a desobediência, menor é a catástrofe. Portanto, é nesse risco que estamos, de uma explosão social? Eu penso que quando os portugueses chegarem à conclusão que neste momento é difícil, enfim, devido a toda a pressão que é feita sobre eles, quando chegarem à conclusão de que estas medidas não são uma luz ao fundo do túnel, vão provocar a recessão, significam uma alteração quase de paradigma. Veja, nos últimos 50 anos, o Estado interveio sempre no domínio das relações de trabalho para fazer um teto, um limite máximo do trabalho, para limitar, para que não se trabalhasse mais. Mas o que me pareceu, Sr. Professor, que estava a dizer é que as pessoas, em determinado momento, poderão revoltar-se de forma grave. Era isso? Sim, grave, que penso, que espero bem, que seja uma revolta pacífica. Tudo leva a crer que hoje as formas de desobediência civil, quando vemos nas manifestações que estão anunciadas por toda a Europa, para amanhã e nos próximos dias, aliás, a nível mundial, são normalmente manifestações pacíficas que mostram simplesmente que as instituições democráticas que temos não são neste momento suficientes para responder às inquietações dos cidadãos, porque os governos respondem mais aos mercados do que propriamente aos cidadãos, mas pedem mais democracia. Não estão a pedir comunismo, não estão a pedir socialismo, não estão a tirar bombas, não estão a criar violência, estão a pedir uma democracia real e verdadeira. E é essa, digamos, a desobediência que eu penso que mais tarde ou mais cedo vai ter lugar, porque, sobretudo os jovens, têm a noção do que se está a passar. Veja, Portugal é o país que nos últimos 10 anos cresceu extraordinariamente no domínio da inovação e da ciência. Somos hoje o país que produz mais doutorados nas várias áreas da ciência. Ora, acontece com esta recessão, que vai ser bastante grave e que vai durar bastante tempo, nós não vamos poder aproveitar esses jovens. Esses jovens têm o caminho da imigração. Portanto, são outros países que vão aproveitar de todo este enorme investimento que fizemos no domínio da inovação, que, então, como diz... Que país, Sr. Professor, que país é esse que está a descrever? Que país é esse daqui a 5, 10, 15 anos? É um país que realmente será um país muito mais pobre, será um país mais subdesenvolvido, será um país com preocupações acerca da estabilidade da democracia, a menos que aconteça, e é a única esperança que os portugueses têm neste momento, é que, ao contrário das outras regiões do mundo onde isto sucedeu, nós estamos inseridos num bloco dominante, que é a Europa. E, portanto, não sou eu que o digo, foi ontem Durão Barroso que o disse, que a Europa tem que atuar já, agora, não é esperar mais tempo. Pode ser um fator de proteção. A Europa pode ser um fator de proteção se efetivamente avançar naquela direção que nós pensamos, que deve ser a direção mais federalista, mais democrática e, naturalmente, eliminar a ideia de que há países específicos em dificuldades.
é a Europa que está em dificuldade e é a Europa que tem de dar uma resposta no seu conjunto e isso vai permitir uma outra estratégia financeira que vai permitir efetivamente a estes países relançar a sua economia, porque sozinhos nestas condições não vamos. O preço da Grécia é o preço que o Fundo Monetário Internacional nos quer fazer pagar. Ou seja, depois de arrasarem a economia, talvez perdoem a dívida. Mas temos que esperar pelo arrasamento da nossa economia. E é isso que a Europa pode impedir. Senhor Professor, começa de alguma forma a cimentar-se cada vez mais a ideia de que há uma impunidade total para com quem governa mal. Que perigo real é que isto pode representar? Olha, eu dou-lhe um exemplo. Nós tivemos acesso nos Estados Unidos, e penso que talvez hoje já se saiba, a um relatório da CIA de junho, um relatório secreto, que agora em tempo de Wikileaks, caso quase nada é secreto. E a CIA avisa para a possibilidade de um golpe militar na Grécia. E o argumento é simples. Os cortes são fortes, mas quando chegarem aos militares, não podemos esquecer que entre 1967 e 1975 a Grécia esteve debaixo de uma ditadura militar. Portanto, é a própria CIA que faz, neste momento, um alerta interno, confidencial, da possibilidade de uma desestabilização democrática na Grécia. Portanto, é este ponto de gravidade que nós estamos a assistir. Ora, pode haver esse risco em Portugal, no seu entender? Não tem que ser. Eu acho que nós estamos a entrar num sistema que os jovens estão a entender muito bem, que eu costumo chamar de totalitarismo gradual. Quer dizer, os partidos estão, como vemos agora, os partidos da área do governo, não parecem ter nenhuma alternativa. Não temos uma classe política que saiba pensar para além das receitas do Fundo Monetário Internacional, não tem soluções, está sempre a pensar nas reações do mercado, que, como sabemos, é o Goldman Sachs e mais 3 ou 4 grandes bancos internacionais que regulam hoje o mundo a esse nível. A nível interno, o BES e outros podem ter um papel, mas naturalmente um papel limitado, e, portanto, nessas condições não há democracia funcional. A democracia, de facto, não está a responder, e eu penso que mais tarde ou mais cedo a desobediência civil vai caminhar para um apelo e para um movimento para uma nova Assembleia Constituinte. Nós precisamos de uma nova Assembleia Constituinte, popular. Não tenho medo, não é revisão constitucional, é uma Assembleia Constituinte que blinde os Estados e que blinde a Europa dos atos predatórios dos mercados financeiros não regulados e que, portanto, reponham a vontade dos cidadãos no seu lugar e a vontade dos mercados no seu lugar. Os mercados têm um lugar, o que eles não podem é ditar e absorver todo o lugar dos cidadãos, como está neste momento a suceder. Eu penso que vamos passar por um processo de transformação política na Europa no seu conjunto e também no nosso país. E de contribuição social. Convulsão social, sem dúvida, tudo depende de saber do momento em que essa revolta tem lugar, porque ela tem que se articular com, como digo, o desastre económico. E, portanto, vamos ver se ela será feita de uma maneira mais razoável e com menos desastre e menos custos, ou se, pelo contrário, terá mais custos. Como eu digo, o facto de estarmos na Europa, e se a Europa atuar a tempo, é o único fator de esperança que neste momento os portugueses têm. Sr. Professor Boaventura Sousa Santos, muito obrigado por ter vindo ao Primeiro Jornal e por nos ajudar a perceber exatamente o impacto destas medidas anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro de Portugal e que resultam, de facto, no maior aperto de cinto de que há memória no país.